A palavra do Senhor diz, Efésios 5, 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos repetir? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Os irmãos podem sentar. Vamos orar nesse instante. Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui porque o Senhor nos permite estar para cultuar o Teu nome, Pai. Que toda a nossa ação, que tudo o que fizermos aqui seja para honrar e glorificar o Teu nome hoje e eternamente. Que possamos estar agora com os nossos corações, Pai, neste instante mais preocupados em ouvir a Tua palavra, para sermos transformados por ela, para que esse mundo possa ser transformado, Senhor, através da pregação do nosso testemunho, Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que está conosco, o Senhor é um Deus que cuida de nós e nada foge ao seu controle. E, Pai, que esse dia seja um dia, Pai, guardado por Ti, Senhor, e que nós possamos estar cientes de que tudo o que acontecer hoje, nos resultados desta eleição, Senhor, para aqueles que vão dirigir este país, sejam, Senhor, possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que nós possamos nos confortar na Tua palavra, e que nós possamos aprender através da Tua palavra, que é o Senhor quem coloca, é o Senhor quem tira. Então toda a honra e toda a glória sejam dados ao Teu nome hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Bom dia a todos, mais uma vez. É uma alegria estarmos juntos. É uma alegria rever irmãos que ficaram 90 dias fora, né? De férias. Márcia, Ana aí. Muito feliz estarmos juntos aí e rever os nossos irmãos que ficaram um período de férias aí. É gostoso essa comunhão. E, meus irmãos, nós estamos agora com esse propósito de pregar esta série de mensagens, que o título é Uns aos Outros, e coube a mim, então, trazer esta primeira mensagem, para que possamos nos preparar como igreja, como o Mateus falou, nós estamos nos preparando para os pequenos grupos, ou grupos pequenos, como ele diz, né? E aí nós vamos estar, então, nos baseando na palavra de Deus, para formar realmente os estudos e a comunhão na palavra do Senhor através dos nossos encontros. E coube a mim, então, trazer, meus irmãos, Efésios 5, 21, que é este verso que diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E falar de sujeição é algo muito importante para nós, porque muitas vezes nós achamos que sujeitar-nos uns aos outros, ou se sujeitar a alguém, é ficar quieto, dar um cala-boca, deixar a pessoa fazer o que quer, porque eu tenho que ser sujeito a esta pessoa. Mas a palavra de Deus, ela nos convida a refletir sobre esta sujeição, sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, a nossa missão como igreja é ser uma agência proclamadora do Evangelho. Porque uma vez nós sendo remidos e fomos remidos através do sangue de Cristo, somos incumbidos pela palavra de Deus em evangelizar. E nós temos aí em Atos, no capítulo 2, o ide, o fazer discípulo a todas as nações, o batizar. E nós devemos, então, ter este relacionamento inicial. A palavra do Senhor, então, ela nos convida a termos este relacionamento de ir como igreja, como salvos em Cristo, de fazer discípulos, e nós só conseguiremos fazer discípulos se nós tivermos um relacionamento saudável diante do Senhor, entender a palavra do Senhor, para que nós possamos, então, cultivar a palavra do Senhor. Nós devemos batizar no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e nós devemos ensinar a guardar todas as coisas que nós temos aqui ordenados na palavra de Deus. Então, quando nós falamos de
sujeição uns aos outros, nós precisamos primeiro partir do princípio de que nós, como igreja, devemos ter esta relação saudável diante do Senhor, saudável entre nós, para que nós possamos, então, proclamar a palavra do Senhor. Muito bem, aqui somos convidados a um relacionamento intencionalmente espiritual. A palavra de Deus nos convida a praticar uma obra duradoura. E esta obra duradoura, meus irmãos, é a obra do relacionamento, é o relacional, é a igreja. Então, quando nós temos esta obra duradoura na palavra do Senhor, na igreja do Senhor, nós temos esta obra de proclamar a palavra do Senhor, e esta obra ela tem que ser duradoura através de nossas vidas. Por que tratar de relacionamento na igreja é de suma importância? Por que começar com esta série antes de começar o pequeno e o grande grupo? Nós poderíamos ter começado já de antemão. Poderíamos ter convocado a igreja e falar, vamos fazer alguns encontros nos lares. Mas a importância dessas reflexões, meus irmãos, vai nos trazer e nos chamar a importância e a responsabilidade do que é ser uma comunhão entre nós, nos nossos lares, nas nossas reuniões. Não é mais uma reunião qualquer. É uma reunião que vai demonstrar o nosso relacionamento com Deus. E se nós queremos transformar esta cidade, e se nós queremos evangelizar este centro, primeiro nós precisamos entender o nosso relacionamento uns aos outros, como está sendo. Como nós estamos fortalecendo este relacionamento. Por que nós falamos isso? Porque se nós dermos uma olhada lá na igreja primitiva, a história dessa igreja, nós notaremos que seu crescimento não se deu por uma campanha evangelística. O seu crescimento não deu por um congresso de missões mundiais. A igreja, ela não tinha, a igreja primitiva, ela não fez algo para expandir o evangelho no sentido de atividades. Não! O que nós vemos na história primitiva, na história da igreja primitiva, são as pessoas sendo acrescentadas àquela igreja, àquela comunidade cristã, por conta de sua atitude relacional. Por conta da sua mudança e desse caráter de relacionamento da igreja, o Senhor foi acrescentando a cada tempo, a cada momento, aquelas pessoas que viam ali de fato existe algo diferente, existe um relacionamento sincero. E aí nós vemos ali em Atos 2, a palavra do Senhor nos diz, todos tinham em comum. E não só por conta da perseguição, que eles tinham essa necessidade de ajudar uns aos outros, porque o momento ali era tenso, o momento era de perseguição à igreja, e todos ali se ajudavam, e não só por isso que eles se relacionavam. Esta atitude relacional refletia o relacionamento de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E a igreja via nisso este relacionamento da Trindade, e ela praticava esse relacionamento em si. Então ela vivia o amor de Deus, ela vivia a graça de Cristo, e ela vivia a comunhão do Espírito Santo. Então, quando nós falamos em relacionamento, e nós falamos em sujeitar-nos uns aos outros, nós estamos falando disso, nós estamos com esse entendimento da palavra que precisamos demonstrar o relacionamento da Trindade em nossas vidas. E as pessoas vão olhar em nós esta diferença. E as pessoas vão olhar em nós que somos esta igreja que manifesta o amor de Deus, que manifesta a graça de Jesus Cristo e que manifesta a comunhão no Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Se nós olharmos João 17, 21, ele nos diz, a fim de que todos sejam um,
E como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós temos que ter este relacionamento, não basta somente crermos em Cristo, não basta somente estarmos na igreja como servos do Senhor, no sentido de sermos salvos em Cristo Jesus, atuarmos e fazermos algumas atividades na igreja, mas a palavra do Senhor, ela nos pede esse relacionamento com o Pai, para que o mundo possa ver que nós somos um em Cristo, e nós somos como Cristo, um em Deus. Nós somos esta igreja que deve mostrar esta mutualidade, esta união diferenciada para que o mundo possa entender quem nós somos. E onde podemos investir para produzir um fruto duradouro e eterno, meus irmãos? A resposta é no relacionamento espiritual, intencionalmente. Um relacionamento espiritual intencional. É aí que nós começamos a entender esse sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele trata de maneira maravilhosa esse comportamento que a igreja ela deve ter, e ele começa então a ensinar a esta igreja os propósitos de Deus que tem para a vida dessa igreja, como esta igreja deve se relacionar com o mundo, como esta igreja deve se relacionar em si, para que aqueles que não conhecem a palavra de Deus possam ver nesta igreja a verdadeira diferença de relacionamento. E no capítulo 5, Paulo ele trabalha esse aspecto, e ele ali no 15 ele diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, a nossa oportunidade de ter esse pequeno grupo é para aproveitar esse tempo, porque os dias são maus hoje também, não só naquele tempo. E nós precisamos vivenciar este evangelho. A carta aos Efésios, meus irmãos, tem como objetivo mostrar que a igreja de Cristo é o central propósito de Deus no mundo. Porque é um sinal de reconciliação de todas as coisas em Cristo. A igreja é uma colônia na qual o Senhor da história começou a formar a humanidade renovada à sua própria imagem. Nós vimos de Gênesis até o capítulo 11 essa história do povo de Deus, a história da graça de Deus desde o início, para justamente preparar este povo a quem ele determinou desde a eternidade, para ser um povo diferente, para ser o reino do Senhor. Algo diferenciado, algo que mostrasse realmente, algo que mostre quem é o nosso dono, quem é o nosso Deus. E nós vimos que os homens, eles vinham caminhando e pecavam e caíam, e o Senhor derramava da sua graça, o Senhor a derramava do seu meio de graça para trazer o homem para o seu reino. E agora nós estamos neste momento que nós fazemos parte, como o Marcão pregou domingo passado, nós fazemos parte desse povo eleito de Deus, este povo que é trazido a Deus para mostrar ao mundo a diferença, para sermos obedientes a esse Deus, para mantermos um relacionamento de fato com este Deus, para mantermos um relacionamento de fato comigo e com você, uns aos outros. Aí nós precisamos entender o que esta sujeição que Paulo ele diz aí nesse verso 21. Precisamos entender o que é o sujeitai-vos. E esta palavra, quando nós vamos recorrer ali aos meios para entender esta palavra, o peso dessa palavra, ela tem a ideia de abrir mão de seus próprios direitos. Ela tem a ideia de subordinar-se a.
O sujeitai-vos uns aos outros é recíproco, como o Mateus disse, eu me subordino a você e ao mesmo tempo você a mim. Então nós vamos estar em comunhão diante do Senhor, entendendo que nós devemos exercer esta subordinação, essa ideia de estar debaixo, esta ideia de entender a quem eu devo realmente, como eu devo manifestar a minha cristandade, a quem eu creio, a minha salvação. E nós vivemos num mundo individualista. Nós vivemos num mundo que ninguém quer subordinar-se lá fora de maneira errada, como entendem, mas um quer ser superior ao outro. Um quer deixar o outro mais baixo que for possível. Mas dentro da palavra de Deus, nós entendemos que essa sujeição é uma sujeição que nos leva a entender o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, o propósito de Deus para a igreja. Portanto, o resultado do Espírito Santo na vida dos cristãos é subordinação mútua. Isso deve ser primária e normativa. Subordinação mútua deve ser primária e normativa na minha vida e na sua vida. E hoje, meus irmãos, é um dia maravilhoso que nós nos reunimos e nós temos aqui a mesa posta. Temos aqui a ceia onde somos convidados a nos lembrar que Cristo sacrificou-se na cruz por nós, ressuscitou, e Cristo um dia, Ele retornará e buscará a sua igreja. Esta igreja que deve se sujeitar uns aos outros. E quando falamos de sujeição, nós precisamos lá em João 13. Eu vou ler aqui na versão século 21. João, capítulo 13, que diz o seguinte. Hoje nós vamos estar participando da ceia. E a palavra do Senhor diz o seguinte, quando nós falamos de sujeição. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar neste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo às mãos, e que viera de Deus, e para Deus estava voltando. Jesus levantou-se na mesa, tirou o manto, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura, em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com toalha que trazia em volta da cintura. Nós vemos aqui esse ensinamento de sujeição de Jesus Cristo em nossas vidas. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele pega uma bacia de água, ele pega uma toalha e lava o pé dos discípulos, ensinando que essa sujeição ela deve ser praticada pela igreja. Esta humildade em estar disposto a estar com aquele que está ao seu lado, se mostrando realmente, mostrando a sua sujeição diante daquele e vice-versa. Porque quando nós ensinamos o correto, é realmente o certo ser retribuído pelo correto diante da palavra do Senhor. E aí quando nós vemos essa sujeição de Jesus Cristo, que hoje nós vamos tomar a ceia, que fez esse ato para entendermos essa sujeição, vem uma interrogação na minha mente. E essa interrogação nós devemos passar para nós. Eu estou disposto sempre de me lembrar no exemplo de Jesus e ser como Ele? Nós estamos dispostos sempre a lembrar do que Jesus Cristo fez por nós e ser como Ele? Eu sempre tenho que fazer essa interrogação, sempre colocar essa interrogação. Isto é sujeição a Cristo. E quando nós estamos sujeitos a Cristo, nós estamos sujeitos a esta palavra de Deus. Nós aprendemos a ser sujeitai-vos uns aos outros.
despir do meu ego, despir do meu orgulho, despir do meu senso de querer ser do jeito que tem que ser, mas eu tenho que entender isso, que Cristo como Rei, como Senhor, Ele nos ensina essa sujeição. Existem ocasiões, meus irmãos, em que nós podemos conviver com alguém com menos recurso do que nós, seja na área econômica, seja na área intelectual, etc. Quando entendemos de fato esta sujeitai-vos uns aos outros, nós buscamos em Deus ter nessa pessoa alguém que nos é superior e a quem devemos respeito. Porque de fato eu entendo o que é sujeitar-se uns aos outros. Foi o que Jesus fez por nós. E outro texto que eu quero ler com vocês, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 9, que diz assim: Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Meus irmãos, esse sujeitar-se não é ser igual ao outro. Não é sermos iguais, porque somos pecadores. Haverá as DRs dentro do pequeno grupo, dentro da igreja. Pode haver aquelas discussões, porque o meu pensamento é diferente do seu. Mas o sujeitar-se é recolher esta humildade que o Senhor nos ensina e estar na dependência dEle para que nós possamos, de maneira saudável, chegar ao resultado que é apresentado pela palavra de Deus. E quando eu me coloco nessa sujeição, então eu começo a crescer de maneira saudável. Porque eu entendo que o Senhor, Ele está me moldando. O Senhor, Ele está tirando as arestas da minha vida. E eu pego na mão do meu irmão e falo assim, olha, seguinte, eu penso assim, você pensa assim, vamos na palavra e vamos orar. Para que nós possamos nos sujeitar uns aos outros. Para que nós possamos crescer na graça de Deus. Para que nós possamos crescer na comunhão do Espírito Santo. E as pessoas olhando, e esta cidade olhando o nosso comportamento, elas possam ver diferença de fato em nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela nos fala que Cristo, Ele se esvaziou de si mesmo, se tornou homem para estar conosco, para mostrar essa sujeição que nós precisamos absorver na nossa vida como igreja. Então, esta palavra ela nos ensina que nós devemos nos esvaziar a nós mesmos. Então, para nós entendermos este processo de evangelismo, que nós escrevemos até no pacto da igreja que nós vamos ler hoje, que nós vamos viver em amor uns com os outros, que nosso pacto com esta igreja é falar do amor de Cristo, é evangelizar esta cidade, é evangelizar este centro. Mas nós precisamos primeiro entender que este movimento da igreja, ela precisa se fortalecer internamente nos nossos relacionamentos, para que nós possamos então realmente evangelizar então esta cidade. E aí Paulo ele escreve que nós devemos sujeitar uns aos outros, e nós precisamos entender como de fato nós podemos fazer isso. E ele fala assim, no temor de Cristo. Você só vai conseguir essa sujeição, meu irmão, com o seu irmão, no temor de Cristo. E esta preposição no, que está nesse verso,
ela significa dentro. Ou seja, nós como igreja, dentro desta comunidade que aceitou a Cristo como Salvador, que foi convertido pelo sangue de Cristo, esta comunidade, ela precisa se converter nesse sentido de ser sujeitos uns aos outros. É nesse novo reino, nessa nova humanidade que o Senhor nos preparou desde a eternidade, deste povo santo, desse sacerdócio real. Nós precisamos trabalhar nessa sujeição. Ou seja, esse texto de Efésios 5 nos ensina que eu devo estar submisso dentro de um espaço, ou seja, dentro deste corpo que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso que Paulo, em sequência, começa a falar dos deveres do lar, as mulheres serem submissas aos seus maridos, os maridos serem submissos a Deus, e aqui representa o homem como Jesus Cristo, a mulher como igreja, os seus filhos sejam submissos aos vossos pais. Esse relacionamento intencional, espiritual, revela quem é o nosso Senhor. Nós só poderemos ter uma sociedade saudável, baseada na palavra de Deus. Entender que esse movimento de sujeição, ela mostra ao mundo este impacto que o Senhor fez em minha vida, que o Senhor fez em sua vida. E precisamos olhar para Cristo e viver este evangelho de fato. Não adianta termos atividades e atividades e atividades na igreja, se nós não entendermos o que é esta sujeição. É eu estar disposto a caminhar com você nos momentos bons e principalmente, que é o mais difícil, nos momentos ruins. Como eu falei, a palavra do Senhor, o sujeitar-se não quer dizer uma igreja igual, mas uma igreja submissa a Cristo, e uma igreja que apresenta a sua diversidade, mas sabe entender que esta sujeição, ela trabalha no nosso caráter. E o temor é a reverência a Deus. E nós vemos lá em Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está no boletim, na programação. O temor do Senhor é a sabedoria, é o princípio da sabedoria. Quando nós recorremos a esse entendimento da palavra de Deus, nosso orgulho, nosso egoísmo, o nosso ego, as nossas ações que ela está voltada mais para nos agradar, elas são quebradas em nome de Jesus Cristo. Porque esse Senhor que se fez homem, esse Senhor que se sujeitou a tudo isso, Ele veio para nos mostrar que vale a pena. Vale a pena essa sujeição uns aos outros. Vamos ter biquinho? Vamos fazer bico? Ah, não gostei. Vou chorar? Vai. Você vai fazer bico. Mas se você entender a sujeição e eu entender essa sujeição a Cristo, eu vou me ajoelhar diante desse Senhor. Pai, me ajuda a entender que eu devo ser sujeito ao meu irmão. Eu tenho que praticar essa sujeição à igreja, com os meus irmãos, e eu tenho que, Pai, vivenciar esse evangelho de fato. Eu não quero apenas ser um cristão apenas ativo de fazer coisas na igreja. Eu quero um evangelho que me ajuda a crescer nesta proporção do sujeitai uns aos outros. Entendendo no espírito esvaziar, no temor do Senhor, nós vemos que dentro desse reino de Cristo, esse reino que nós fazemos parte, o nosso compromisso por Jesus Cristo é: vamos plantar uma igreja? Vamos, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. O Senhor colocou o desejo no nosso coração. Vamos. Aí nós nos sujeitamos a Deus e oramos e nos preparamos. Opa, vamos lá. Vamos procurar um local para nos reunir? Vamos. A pandemia
Nos reunimos todo tempo, a pandemia veio e causou todas as coisas, mas nós nos sujeitamos à palavra do Senhor em plantar uma igreja no centro de São Paulo, dessa grande metrópole. Nós sujeitamos a igreja uns com os outros através do pacto, em nos relacionarmos nesse sentido para plantar esta igreja. Agora, quando eu olho para o sujeitar uns aos outros no temor do Senhor, eu preciso me perguntar: estamos dispostos a nos sujeitar ao próximo? Estamos dispostos a nos sujeitar uns aos outros dentro do reino de Deus? Tarefa que deve ser praticada em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Porque quando nós começarmos as nossas reuniões, os nossos núcleos, eu vou lembrar desse verso. Efésios 5, 21. O que ele diz? Só alguns que aprenderam. Vamos ver se todos aprenderam. Este verso ele tem que ser inculcado na minha mente. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É isso que a palavra do Senhor ela nos ensina. Suportar no temor de Deus. Sujeitar-se é isso. Porque Cristo ele se sujeitou, Cristo ele foi humilhado, Cristo ele foi perseguido, foi crucificado. Tudo para nos ensinar que esta sujeição, ela vale a pena porque é honrar e glorificar a Deus. E nós estamos dentro do reino de Deus, essa nova humanidade que é alcançada pela graça de Deus, os propósitos de Deus. E meus irmãos, como nós falamos, suportar não é ser igual. Quando Paulo foca o suportai-vos no casamento, na família, na igreja, ele sabe que teremos diversidade no nosso relacionamento. Teremos sim. Mas quando eu entendo suportar em amor, eu vou aprender a ouvir. E vou aprender a responder de maneira sábia. E automaticamente vai ser uma ação pedagógica. Porque quem está comigo, do meu lado, está aprendendo como deve ser. É muito bom trabalhar com os meus amigos, meus irmãos em Cristo, Márcio, Mateus, quando nós conversamos, nós aprendemos uns com os outros. E precisamos cada vez mais nos sujeitar uns aos outros. E às vezes nós não gostamos de ficar, não, tem que aprender. Porque nós estamos, meu irmão, aqui na palavra de Deus, é a palavra do Senhor que nos ajuda e nos ensina a sermos E esse sujeitar-se, meus irmãos, ele nos lembra Gálatas 5, o fruto do Espírito. Uma igreja relacional no Espírito, meus irmãos, aprendam isso. Uma igreja relacional no Espírito, através do Espírito de Deus, através da palavra de Deus, esta igreja sim, ela transforma a cidade. Porque esta cidade vê em nós a transformação genuína. A cidade, ela precisa ver em nós este relacionamento de sujeição uns aos outros. E para quem não tem Cristo como Salvador, para esse que não tem esse Salvador como nós temos, possa ver no nosso relacionamento, no nosso testemunho, no nosso temor a esse Cristo, algo tão diferente que ele impacta aquela pessoa de tal forma que ela passa a querer
conhecer como nós vivemos. A cidade, ela não será transformada por um governador que nós elegemos novo. A cidade não será transformada por um presidente que nós colocamos no poder. A cidade não será transformada pelos deputados e pelos senadores. A cidade será transformada quando a igreja, quando o reino de Deus, que é o nosso Senhor, quando Cristo, o nosso governador supremo, o nosso presidente supremo, estiver conosco, e nós entendermos essa sujeição a esse reino, e mostrar que essa cidade que o Senhor nos deu, que esta nova humanidade que o Senhor nos deu, está inserida nesta cidade que tem um caos, de homens que não têm o temor de Cristo. Assim, meus irmãos, quando nós estivermos trabalhando em nossas vidas e nós tivermos entendido este sujeitar-se uns aos outros, dentro da família, de estabelecer esse amor que nós temos uns aos outros, que não deve ser superficial, mas deve ser verdadeiro, que deve haver a sinceridade, em amor, a palavra de Deus em primeiro lugar. Assim nós construiremos esta sociedade de uma maneira diferente. Nós ficamos preocupados quem vai ser eleito. Nós ficamos preocupados quem vai dirigir esta nação. Meus irmãos, nós devemos ficar mais preocupados se somos sujeitos uns aos outros, se temos praticado isso, se temos vivido esse evangelho em Cristo. Se queremos mudar essa cidade, se queremos mudar e evangelizar de fato este centro, nós como igreja precisamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, porque é esse temor em Cristo, essa reverência em Cristo, essa obediência em Cristo, que nos levará realmente ao caminho correto do ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Sujeitemos, meus irmãos, uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã, Pai. Pai, que possamos praticar essa sujeição, Senhor, através da Tua palavra. Porque somente conseguiremos pregar a Tua palavra nessa cidade se nós entendermos, Pai, que eu dependo do meu irmão, que o meu irmão depende de mim, que nós somos o corpo em Cristo. E que nós precisamos, Senhor, vivenciar isso dentro do Teu reino, Pai, porque nós somos transformados pelo Teu sangue. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por Tua palavra. E que possamos honrar e glorificar o Teu nome hoje e sempre. Amém.